pessoal entrando tudo agora, 11 horas da manhã. Bom, então vamos lá, continuando. Bom, então esses foram os diretrizes e os princípios do SUS, né? Como eu falei para vocês, né? Esses direitos, essas diretrizes e princípios, ela veio para alinhar, detalhar exatamente, né, o que todo o objetivo geral do SUS, né? E fazendo com que nenhuma margem de dúvida não exista, né? Para que não exista nenhuma margem de dúvida, né? Então, esses diretrizes e princípios, né? Como eu citei cada um para vocês, e se você detalhar ele, colocar ele na ponta do lápis e ter total interpretação, a gente observa que realmente nada vai ficar de fora, né? É direito para todos, independente de cor, de raça, de classe social, e com direito a ações de prevenção, de tratamento, de cura, de reabilitação e assim por diante, ok? Ok. Bom, então vamos falar um pouquinho sobre imunidade, e imunização, né? Bom, imunidade nada mais é que a resposta que o nosso organismo tem quando ele passa por um processo, né, de conhecimento, vamos dizer assim, de um corpo estranho, né, de um agente nocivo. Um agente nocivo é o quê? Um agente que um agente que que nos faz mal, né? Então, aí, após esse contato, após nosso organismo se expor a esse agente, ele responde, né? A resposta que vai ter no final desse conhecimento, vamos dizer assim, é a nossa imunidade, tá? E todo esse processo de invasão do nosso organismo por um agente patogênico, um agente nocivo. Até no final dessa história, eu ter a resposta que é a imunidade, esse caminho que aconteceu, nós chamamos de imunização, né? É o caminho que o meu corpo está, é o período que o meu corpo está conhecendo, está entendendo quem é aquele fulano que invadiu o nosso organismo, né? Então é um processo de imunização, ok? E teoricamente, né, na prática, melhor dizendo, nós temos duas formas, né, de adquirir imunidade, né? Hoje eu, Luana, estou na torcida, sim, orando a Deus para que eu possa, de alguma forma, ser imune ao coronavírus, né? Claro que a forma que eu menos quero é adquirir a doença, ficar doente, etc, etc, né? Eu estou em busca de adquirir uma imunidade do coronavírus de forma ativa, né? E qual forma ativa eu gostaria de adquirir? Através de uma vacina, né? É o que eu gostaria e é o que eu pretendo, tá certo? Então, o nosso organismo, ele tem duas formas de adquirir imunidade, através de formas ativa ou de formas passiva. A de forma ativa pode ser de duas formas. Primeiro é quando a gente adoece,
né? Então, pegamos catapora. Raramente essa pessoa vai pegar catapora novamente, né? Por quê? Porque o organismo criou uma memória, criou anticorpo para aquele vírus da catapora, que é a varicela, né? Que nós tivemos contato. A grande maioria aí teve contato, acredito eu, na infância. Né? Hoje a gente encontra um monte de gente que nunca teve catapora, né? Mas eu tive, tá? Eu tive e eu sou imune, né? Agora eu sou imune porque o meu organismo criou essa memória, né? E criar memória nada mais é o quê? Que criar anticorpo, né? Então essa é a forma A de adquirir essa imunidade, né? Então é a forma ativa, né? Com a primeira opção. A segunda opção é quando a gente se administra vacina naquele corpo, né? E a vacina nada mais é que o próprio agente patogênico. Porém, é um agente patogênico modificado, né? Então, nós temos no mercado vacinas de caráter atenuado e vacinas de caráter inativa ou geneticamente realizada em laboratório. Né? Então, o que quer dizer isso? As vacinas atenuadas nada mais é que as vacinas com o micro-organismo vivo, porém, eles estão numa forma tão neutralizada, vamos dizer assim, que eles não desenvolvem a doença no nosso corpo, né? Então, ele praticamente só está ali o esqueleto dele, vamos dizer assim, tá? Mas já é o suficiente para que o nosso organismo ele crie, né, anticorpo e que nós ficamos imunes àquela doença. Né? Então, as vacinas atenuadas é isso. É o vírus vivo, porém enfraquecido, vamos dizer assim. As vacinas inativas são vacinas onde o agente patogênico ele está morto ou fizeram apenas com um pedacinho daquele agente patogênico, né? Então só uma partícula dele que foi utilizada para produzir a vacina. E as vacinas que através de engenharia genética, quer dizer o quê? Que ela foi 100% confeccionada em laboratório, né? Então, não tem, assim, necessariamente o agente patogênico em si. Ela foi totalmente criada em laboratório. Então, são esses 3 tipos de vacina que tem no mercado. Isso não quer dizer que uma é melhor que a outra. Todas elas têm a mesma eficiência dentro do nosso organismo, que é o quê? Induzir, né? Com que o nosso organismo crie anticorpo para aquela respectiva doença que você se vacinou, ok? Então, estimula a criação desses anticorpos, ok? Então, essas são as 2 formas ativas da gente desenvolver imunidade. E a forma passiva é quando a gente já recebe esse anticorpo pronto. E o exemplo mais claro disso é o recebimento, né, a transferência de anticorpo entre mãe e filho através ainda da gestação, né, da via placentária ou até mesmo pelo leite materno, né, que pode estar aí também oferecendo para a criança já esse anticorpo já prontinho, né? Ele não precisou nem ser vacinado e não precisou nem passar aí por um adoecimento propriamente dito, tá?
E outra forma também de receber esse anticorpo é através dos soros produzidos em laboratório, né, antiofídico, por exemplo, é um dos, né, que eu tenho aí de colocar como exemplo para vocês, que é, por exemplo, quando a gente é picado por algum animal peçonhento, né, e aí você precisa desse soro para que você possa se recuperar daquele veneno. Então, como nós sempre escutamos falar, então o tratamento de venenos de animal peçonhento é produzido com o seu próprio veneno, né? Então, que são esses soros antiofídicos, ok? Então, deu para entender aí o que é imunidade passiva e imunidade ativa? Sim. Então, tá bom. Bom, então, falando aí de vacina, né? A vacina, acho que não tem discussão, foi uma das grandes descobertas da ciência, né? E favorecimento da nossa saúde, né? Então, é algo assim indiscutível, né? Então, aqui nós tivemos a aula de programas de saúde do SUS, né, onde tem diversos programas para atender necessidades específicas aí das pessoas, né, das comunidades, né, e o Programa Nacional de Imunização é um deles, né, então ele foi criado em 1973, que tem o objetivo o quê? De oferecer esses imunos biológicos para todos, né, e quanto mais esse programa ele alcançar, quanto mais pessoas ele alcançar, melhor. Significa o quê? Que aquelas ações preventivas que nós estamos falando desde lá do início, elas estão sendo eficientes. E a gente tem que entender uma coisa: uma pessoa doente, incapacitada, é uma pessoa que não produz. Então, de certa forma, nós desejamos que as pessoas sejam saudáveis para que sejam pessoas produtivas, né? Então, né, todo esse sistema tem esse pensamento também, né? Então, o Programa Nacional de Imunização é um programa que existe dentro do SUS, que oferta esses imunobiológicos para todos, né? Seguindo o calendário de vacina, que vocês, né, têm aí como atividade, eu coloquei o calendário de vacina da criança e do adulto, tá? E falando de vacina, a gente sabe, né, a unidade básica é onde nós temos o acesso a essas vacinas, e o profissional que lida diretamente, né, para organizar e atender, né, e manusear essa assistência, né, de vacinação é o auxiliar de enfermagem, né? Então, o auxiliar de enfermagem, ele, de certa forma, tem que ter um treinamento, porque saber armazenar, manipular, né, e ter todo o cuidado com esse imunobiológico tem que ter um treinamento, né? Então, os funcionários que mais tem essa eficiência é o auxiliar de enfermagem, que teve esse treinamento e que vai atuar, né, diretamente com esses imunos, né? E pensando também, por que não ser qualquer outro profissional, né? Por que tem que ser da enfermagem? E deve ser da enfermagem? Porque nós sabemos que a maioria das vacinas são administradas por via parenteral. Então, o quê? Invasiva. Então, é muscular ou subcutâneo. Então, também, quem é o profissional que também tem esse conhecimento técnico específico? A enfermagem, né? Então, a enfermagem lida diretamente com esses imunobiológicos, né? Então, tanto tendo conhecimento da técnica para a administração dos medicamentos, né, desse medicamento imunobiológico, e também o treinamento para a conservação e manipulação desses imunos também, que são bem criteriosos, né? Então, nós tivemos a aula aí da cadeia de frio, que é todo cuidado com o refrigerador. Não pode ser um refrigerador que compartilha outras coisas, então ele é específico para vacinação. Tem que ter o cuidado
e o controle da temperatura, né? Como dito em aula, os refrigeradores em unidade básica, eles ficam em temperatura positiva, entre 2 e 8 graus, né? Então, tem que ter esse controle, né? E tem que ter o plano B, que eu falei para vocês, né? Se acontecer alguma coisa com aquele refrigerador, o que, que vai acontecer? Eu vou perder toda aquelas vacinas que estão ali? Não, tem que ter um plano B. Logicamente, se for uma queda de energia, se tiver um... Ai, como que é o nome? Sabe aquele negócio que pode ainda aguentar ligado por algum tempo? Ai, fugiu da cabeça agora. Ai, fugiu, menino. Gerador? Gerador. Isso. Se tiver um gerador, ótimo, excelente, mas se não tiver, nós falamos, como dito na aula. Caixa. Oi. Gerador, é isso que fala, será? Isso, gerador, é isso mesmo. Então, o gerador seria ótimo, né? Mas nem todos os lugares têm. Então, a caixa térmica, muito bem limpa e sabendo organizar ela. Nós vimos que as vacinas, elas são guardadas em como se fossem grades, né, para que elas não fiquem grudadinhas uma na outra, então que tenha um espaço entre elas. Então são grades semelhante a escorredor de louça, né, para que todo o ar frio consiga passar entre essas grades e ter acesso a toda a extensão dos frascos das vacinas, né? Então, a forma de organizar via prateleira e tudo mais, então tudo isso tem que ser muito bem cuidadoso, né? Se hoje é dia de campanha, eu vou deixar os frascos lá dentro do refrigerador? Não. Faço ali uma caixinha com as vacinas para que eu não precise ficar abrindo e fechando toda hora aquele refrigerador e aí acabar alterando a temperatura, né? Então, são cuidados que a enfermagem vai ter conhecimento, vai ter todo esse cuidado delicado, né, com os imunobiológicos. Eu costumo falar para os alunos que a sala de vacina de uma unidade básica é uma menina dos olhos, né? Primeiro que é caríssimo, vacina é muito caro. Então, você tem que cuidar com muita dedicação, né? Para que não se perca a medicação, que é uma medicação de grande benefício, e também para que não tenha um prejuízo grandioso, né? Então, esses cuidados que a enfermagem tem de todo esse processo, né, de armazenamento, conservação, manipulação, distribuição, o transporte, né? Tudo isso é extremamente importante ter, né? E sabendo também que existe todo um critério burocrático também. Porque se eu tenho X, aquela unidade básica é responsável por, sei lá, 5.000 habitantes. E através daquele processo de conhecimento da comunidade, referência contra referência, eu sei que ali eu tinha que vacinar tantos idosos. Por que somente metade veio? Então, tudo isso através das anotações, do preenchimento do mapão, eles chamam de mapão, né? Que é você colocar ali quantas vacinas fez no dia, quais vacinas foram feitas, né? Tudo bonitinho. Nós recebemos, a gente como usuário, também recebe lá a etiquetinha para você fazer o controle da sua carteira de vacina. Então, toda essa parte burocrática também é extremamente importante, né? Para que a gente consiga fazer e ter estatísticas, né? Ter números, ter respostas, né? Tem tantas vacinas disponíveis, veio tanto se vacinar, ou o contrário, veio tanto se vacinar e só tinha uma determinada quantidade de vacina, tem que providenciar mais, porque ainda falta tantos habitantes. Então, tudo isso é registrado e no fim desses
registros a gente consegue ter essas respostas, que é extremamente importante para a saúde pública. Se hoje aparece lá na TV Diário, tantos de Ferraz foram vacinados e tudo mais, somente 30% das pessoas se vacinaram, que saiu, né, da febre amarela, por exemplo. Por que tem esse número? Por conta desses registros. Então, isso tudo também faz parte do trabalho, né, da competência do responsável aí e dos funcionários que atuam dentro da sala de vacina, vamos dizer assim, né, da Rede Frio, ok? Tudo bem até aí? Vocês têm alguma dúvida? Professora, Diga. esse mapão, quando vai colocar que deu a vacina em tal pessoa, na hora que você aplica a vacina, você já vai fazer a anotação ou só no final do dia? Não, é na hora. Se você reparar, a próxima vez que você for fazer, né? Ou hoje, se eu não me engano, algumas unidades já têm ele informatizado, né? Mas antigamente que eu digo, mas atualmente em algumas unidades, você vê uma folha desse tamanho, assim, bem grandona, que fica na mesa. E lá tem, tipo, as idades, as vacinas, os dias, e ela vai lá fazer o registro, né? O ideal é que faça na hora, até mesmo para o funcionário não esquecer, né? O que foi dado durante o dia. Ainda mais se for um período de campanha, que a demanda é ainda maior, né? Você pode observar que geralmente em campanha fica mais de uma pessoa, uma aplicando e as outras só fazendo anotação. Igual quando é dia de eleição, sabe? Te dá uma carteirinha, o tiquitinho lá, e o outro fica ali para elas fazerem o registro. Ah, tá. Entendeu? O ideal é fazer na hora, senão Entendi. a gente acaba até se perdendo aí nas informações. Ok? Alguém mais tem dúvida? Priscila, Miriam, Mariana? Oi, Luana, deu pra... Miriam? Não, tá tudo certo, eu consegui entender. Ah, então tá bom, então, meninos. Então, eu vou encerrar a reunião. Hoje, agora, já na sequência, eu tô liberando a última aula, que é sobre métodos contraceptivos, tá certo? Então, eu falei um pouquinho sobre o programa de planejamento familiar, né, que existe, é disponível para os interessados, e um pouquinho sobre os métodos contraceptivos, tá? E o exercício de fixação dessa aula é vocês falarem brevemente sobre cada método contraceptivo. Não precisa detalhar, vírgula por vírgula, como está na apostila. Eu quero que vocês leiam e entendam, tá bom? Como que é a tabelinha? O que é tabelinha? É contar os dias da menstruação e descobrir o período fértil e evitar a relação sexual com penetração nesse período de fertilidade. Tá bom, meninas? Tá bom. Tá bom. E aí nós vamos finalizar essa disciplina. A próxima disciplina é pediatria, tá certo? Ai, meu Deus. Vamos que vamos. Pediatria Muito próxima. boa aula de hoje. Segunda-feira inicia a pediatria. Oi, quem falou? Tá bom. Tá bom? Tá bom, mano. Ótima aula de hoje. Alguém de vocês, a Miriam assistiu a live, não foi todo mundo que assistiu a live, vocês estavam aí ocupadas, é? Foi tão bom a live. Sim, Luana. Foi tão Eu não ótimo. tava conseguindo entrar. Ah, que pena. Eu esqueci que o meu Instagram era privado. E aí eu fui me dar conta, já era quase no horário. Eu tentei mexer, eu não tenho muito manuseio com rede social, eu só uso pra ver a vida dos outros, sabe? E aí eu não consegui. Aí todo mundo que me pediu solicitação antes de começar a live, eu aceitei. Quem pediu durante
antes eu já não conseguia porque eu estava ali na live. Mas a próxima agora já está liberado para todo mundo. A gente está aí convidando umas pessoas bem legais e foi feita para vocês, tá bom? Tá bom. Tá ótimo. Beijo para vocês. Tchau. Beijo, tchau.